Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. Na maior parte das vezes, esses vídeos todos têm uma levada muito instrumental. Eu mostro uma técnica a partir da aplicação dela em alguns softwares já com uma base de dados ativa. Algumas pessoas elas começaram a nos solicitar algumas outras formas de passar esse conteúdo. Esses vídeos todos eles são um oferecimento da Nova, do Ibeneur e do Menec, e eles originaram um canal do YouTube chamado Psicometristas Brasil. Bom, recentemente algumas pessoas começaram a pedir alguns temas em especial e também que a gente falasse um pouco sobre a teoria por detrás dessas técnicas estatísticas. Eu vou tentar fazer isso para regressão, que foi o pedido de uma menina que faz epidemiologia, e vou tentar deixar aqui alguns slides que ilustram sobre esse tema de regressão. Começando que, novamente, eu vou ter aqui um banco de dados, dessa vez eu estou com o SPSS aberto, mas dessa vez, de uma maneira diferente das demais, eu tenho aqui um meu Deus, faltou o nome. Um PowerPoint, pronto, lembrei o nome. Um PowerPoint com poucos slides tentando mostrar o que significa regressão, tá? Então eu vou seguir esse passo a passo, lembrando que regressão é uma área muito intermediária da estatística. Ela vai servir tanto para a gente ter inferências estatísticas sobre alguma área, ela vai servir também como um momento posterior à inferência estatística e também em alguns momentos vai servir para descrever ou predizer algumas coisas. Bom, de uma maneira bastante sucinta, quando a gente fala de regressão, a gente sempre tem na nossa mente que regressão ela é prima de outra técnica estatística que é a correlação. Estranhamente, tem dois autores que disputam a autoria, a paternidade desses dois conceitos, correlação e regressão. E um deles é um autor da nossa área, é um psicólogo que é o Sir Francis Galton, que em 1888 ele cunha pela primeira vez, na verdade ele é o real autor, apesar do modelo dele não ser o mais utilizado, o modelo mais utilizado é o do Pearson, mas o Galton é o real autor dos modelos de correlação e de regressão, que a gente vai ver que eles são muito próximos. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro slide, depois eu vou deixar esses slides no site da Nova. Correlação e regressão são duas técnicas estatísticas que elas partem de um modelo matemático por detrás. Ambos os modelos consideram a existência de variáveis. Na correlação, diferentemente da regressão, apesar de eu saber que as variáveis elas costumam se definir operacionalmente em variáveis independentes e variáveis dependentes, onde a variável independente vai agir na variável dependente, na correlação isso não é o ponto forte. O que a correlação ela pede é como as variáveis se associam. Elas podem se associar ou não, e caso elas se associem, elas podem ir para a mesma direção ou não. Por exemplo, horas de trabalho é um tipo de variável que eu vou medir, tá bom? E qualidade de vida é um outro tipo de variável que eu posso medir. Vou começar aqui a alterar esses slides ao passo que aquilo que eu esteja falando, porque eu estou construindo agora esse tutorial, elas se apliquem também a aquilo que vocês vão ver lá no final. Então, se eu pegar uma variável chamada horas de trabalho e outra variável chamada qualidade de vida, a nossa pergunta como pesquisador é como medir horas de trabalho e como medir qualidade de vida. Sabemos que aqui a medição é física praticamente. Aqui nós temos um nível de medida de razão. A pessoa pode ter 0 horas de trabalho, e esse 0 é 0 mesmo, até 100 horas de trabalho, esse 100 vai ser 100 horas mesmo. E aqui qualidade de vida, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que utilizar escalas. É muito difícil a gente ter, pelo menos hoje, uma medida de qualidade de vida, salvo a medição por escalas, tá bom? É uma medição indireta. Então aqui a gente sempre vai ter um nível de medida de ordem ordinal. No fim da linha acaba sendo qualitativo, tudo bem? Mas horas de trabalho e qualidade de vida elas podem se associar ou não. Na maior parte das vezes, muitas variáveis se associam, o que não quer dizer que essas coisas todas tenham realmente uma relação no mundo. Quer dizer simplesmente que elas se associam. E aqui o ponto forte é ter sempre uma relação que começa, ou pelo menos que se embasa na teoria. A teoria é fundamental. Sem teoria a gente não vai a canto nenhum, tá bom? Então, teoria, como diz o Levin, uma boa teoria é uma boa prática.
Então, a teoria ela é a base e aqui eu tenho, por exemplo, horas de trabalho medidas por horas e qualidade de vida medida por uma escala ordinal, por exemplo, uma escala de acordo ou desacordo a partir de alguns itens. Eu posso ver como essas duas variáveis se associam. Elas podem se associar de uma maneira proporcional. Com maior a quantidade de horas de trabalho, maior são os indicadores de qualidade de vida, e elas também podem se associar de uma maneira inversamente proporcional ou negativamente acelerada. Com maior as horas de trabalho, menor a minha qualidade de vida. Tudo bem? Nós fizemos recentemente uma pesquisa em Santo André, onde duas variáveis nós colocamos para ver o grau de associação delas, tá bom? Uma delas era o tempo que taxistas tinham na cooperativa, então tempo na cooperativa, eram todos taxistas cooperativados, e a outra variável era empreendedorismo. Nós percebemos que com maior, para ficar totalmente diferente, para não nem parecer que isso daqui é causalidade, eu vou chamar de W e vou chamar isso daqui de G. Nós vemos que com maior W, menor G. Então, na nossa amostra, os resultados que nós obtivemos foram os seguintes. Com maior aquela amostra tinha de tempo na cooperativa, que era medido em anos, menor era o nível de empreendedorismo, que era medido a partir de um instrumento chamado TAG. O que é muito contraintuitivo, porque parece que com mais a pessoa tem está presente numa cooperativa, mais ele vai querer dinamizar o seu trabalho, mais ele vai querer empreender naquela atividade que ele faz. Se mostrou uma correlação negativamente acelerada ou inversamente proporcional. Todo bom estatístico acaba por utilizar duas letras que são as mais constantes quando nós trabalhamos com variáveis. Essas letras são X e Y. Vou tentar aqui dar um Enter. X e Y. E talvez o zoom, vamos ver se eu acho, nos ajude. X e Y são as duas letras mais utilizadas quando nós trabalhamos com o conceito de variável, que é um símbolo que comporta qualquer valor lá dentro. Um exemplo de sala de aula é para as meninas, por exemplo, o peso que nós temos é uma variável. Já a calça jeans que nós vestimos é uma constante. O que a gente tenta fazer sempre é modificar o nosso peso, que é variável, para que nós caibamos naquela constante que é a calça jeans. Então, variável, ela comporta diversos valores e por isso recebe o nome de variável. Altura é uma variável, peso é uma variável e por aí vai. Nível de empreendedorismo é uma variável, horas de trabalho é uma variável, qualidade de vida é uma variável. Basicamente, tudo é uma variável e tudo que existe a gente mede. Quando a gente trabalha com constantes, na maior parte das vezes a gente utiliza as letras A ou a letra B, tá bom? Então, letra A e letra B, na maior parte das vezes, são constantes quando a gente vê em papers, quando a gente vê em artigos. E também G e F são coeficientes que a gente coloca antes das equações. Então, por exemplo, se eu falasse x é igual a y, normalmente aqui a função de x é igual, eu posso colocar alguma coisa como g de y, e se eu setar esse g como 1 vezes, vai ser exatamente y. Mas aqui são aquelas coisas matemáticas muito clássicas que não precisa falar sobre. Mas então, uma correlação a gente mesmo trabalhando com variáveis x e y, por exemplo, x é a idade da pessoa, tá bom? É uma variável, vai de 0 até muitos anos. E y é as horas de sono que alguém dorme. Na maior parte das vezes, com maior for x, menor será y. Com mais idade uma pessoa tem, menos sono ela apresenta quando medidas pelas horas que ela dormiu. Tudo bem? Se aqui for, em vez de x, for ingestão de café, e aqui for alteração cinética, acreditamos que com maior a ingestão de café, maior é a alteração cinética, elas se correlacionam. Se aqui for tabagismo, eu não sou médico, eu sou psicólogo, então eu vou utilizar essas palavras todas tal como um sentido popular. E aqui for câncer,
E aí, fumar dá câncer? Essa é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala que fumar dá câncer, a gente deu um passo adiante da correlação. A correlação ela não marca causalidade. Quando você faz uma análise correlacional, em momento algum, salvo se você começou a estudar ontem, você vai falar que uma coisa gera outra, que uma coisa causa outra. Quando você faz uma análise de correlação, você fala que as medidas se associam. Talvez fumar em excesso, com maior é a quantidade de fumo de uma pessoa no eixo de X, maior é a probabilidade de câncer que essa pessoa tem no eixo de Y. Nessa área aqui a gente já começou a falar sobre epidemiologia, que é uma das poucas áreas não exatas que levam muito a sério as análises de regressão e de previsão. Vamos lá, a correlação ela tem 3 pressupostos basilares para funcionar. Toda correlação ela é simétrica, então se eu fizer uma correlação entre tempo de cooperativa e empreendedorismo, é a mesma coisa, vou ter o mesmo resultado do que se eu fizer uma correlação entre empreendedorismo e tempo na cooperativa dos taxistas. Então ela é simétrica. Tudo bem? R, como eu falei, quem ganhou foi nosso amigo Pearson, e esse R aqui é o R de Pearson, tá bom? Lembrando que o real pai das medidas de correlação e regressão é o Francis Galton. A correlação ela é sempre limitada, ela vai de -1 até +1. Em valor absoluto ou em módulo, a correlação é um valor que é menor ou igual a 1. Não existe uma correlação maior do que 1. E uma correlação igual a 1 positiva é uma correlação positiva perfeita. Uma função modalidade, por exemplo. E uma correlação igual a -1 é uma correlação negativa perfeita. Isso existe muito mais quando você comete algum tipo de erro no seu banco de dados do que a realidade mostra. Então, sem querer, você avaliou alguém em metros, em pés, em centímetros, você vai ter uma correlação entre essas 3 variáveis igual a 1. Não tem como evitar isso. Mas, na grande parte das vezes, você não tem uma correlação igual a 1. Isso quase que não existe. Tem correlações até ponto 3, ponto 4, que são correlações fracas, correlações médias, que mais ou menos ponto 5, ponto 6, e correlações fortes, ponto 7 em diante, ou menos ponto 7 em diante. Alguns autores eles têm um entendimento diferente desses pontos de corte, mas nesse momento você tem que saber que uma correlação ela é simétrica e também limitada. Uma correlação não passa de 1. Uma correlação ela pede um pressuposto de linearidade por detrás. A correlação ela sempre vai ser se somente se y for igual a mais bx, onde A e B pertencem a um espaço vetorial. Essa aqui é um R2, está faltando aqui, R2. Tá bom? Então a correlação ela vai partir do pressuposto de linearidade entre as variáveis. Essa é uma análise de correlação, e uma análise de correlação ela é como um primeiro passo que a gente quer para uma análise de regressão. Eu vou aqui chegar um pouquinho para o lado, vou tirar o zoom para me facilitar e vou dar um espaçamento maior aqui nessa tabela para que eu consiga também escrever algumas coisas. A regressão ela é um termo muito genérico que, se nós fôssemos definir como alguns livros, nós teríamos que regressão é um modelo matemático que visa descrever e analisar a natureza de variáveis. Ponto 1. Alguns livros em epidemiologia antigos falarão que regressão é um modelo matemático de causalidade entre variáveis. E alguns livros de economia falarão que a regressão é um modelo matemático que permite estimativas, previsões e até mesmo causalidade entre variáveis. Bom, então nós sabemos que regressão é um modelo matemático que visa saber a natureza de associação entre duas variáveis. Ponto. Se não tem uma correlação, vai ser difícil haver uma regressão. Isso vem antes mesmo do que eu escrevi aqui. Então a correlação é um passo importante para a regressão. Eu não vou entrar aqui no modelo matricial, porque ficaria enorme eu fazer essa modelagem matemática à mão aqui para vocês, e mexer com matemática no PowerPoint é quase que impossível, porque tem que inserir equação e por aí vai. Mas se nós tivermos apenas um regressor, uma variável explicativa, quando nós tivermos uma correlação, a gente vai chamar isso de R.
Quando nós quisermos saber como essa correlação pode ser transformada em uma regressão, a gente vai chamar de R² ou R2. E R2, na verdade, enquanto correlação, ela é exemplificada. Nossa, tá vendo? Mexer em matemática no PowerPoint é difícil. Por R, a regressão ela é o R2. R2 é realmente a força de predição do seu modelo. O R2 é aquilo que a gente vai olhar sempre que nós fizermos uma análise de regressão. Lembrando que essas coisas todas são modelos matemáticos e tem um grande jargão na estatística que fala que todo modelo é ruim. Alguns modelos são úteis. E é isso que a gente tá por detrás do nosso tutorial. Bom, toda regressão ela tem duas coisas, uma estimativa e uma previsão. Tudo bem? Uma regressão, eu vou colocar aqui mais algumas coisas, porque talvez ela nos ajude. Uma regressão, ela parte do pressuposto, vou dar o nosso zoom, que tem uma variável, aí sim, que é uma variável que ela será explicada. E a gente chama ela de y, tá bom? O correto seria o y pequenininho. E essa variável que vai ser explicada, ela será explicada por algumas variáveis que são variáveis explicativas ou regressores. Ok? Essa variável, que é a variável explicada, também é chamada de variável dependente. Em alguns momentos, tem algumas pessoas que chamarão de output. E essas variáveis, que são as explicativas, elas também são chamadas de independentes. Tudo bem? Então, um modelo de regressão é um modelo onde y será explicado por x. Então, se eu fosse colocar aqui, nesse meu modelo, eu sei que eu fiz um próximo slide onde isso vai ter, mas já aproveitando que eu estou falando de regressão nesse slide, eu vou colocar desta forma. Se eu tenho aqui um modelo onde empreendedorismo é minha variável dependente, eu quero saber de empreendedorismo o que faz com que uma pessoa seja mais ou menos empreendedora. Provavelmente o sexo dessa pessoa vai ser uma variável que explicará o empreendedorismo. Outra variável que eu posso colocar aqui no meu modelão de regressão, além do sexo, é sim o tempo de cooperativado. E tem algumas variáveis que serão exógenas. Variáveis exógenas são aquelas que, mesmo dentro do meu modelo, elas são bastante perturbadas, atrapalhadas por coisas externas. Inflação é um grande exemplo desse tipo de variável, tá bom? Se eu tivesse um modelo desta forma, provavelmente o sexo vai interferir na minha quantidade de empreendedorismo, o tempo de cooperativado vai interferir na minha quantidade de empreendedorismo, o meu y vai ser igual a uma função de x. É isso. E esse x vai se dar por uma constante mais algumas coisas variáveis. Beleza. Algumas coisas das variáveis são, cada variável independente, eu vou conseguir estimar o impacto da minha variável independente na minha... Opa, que coisa horrorosa. Ah, não, tá certo. Eu vou conseguir estimar o impacto da minha variável independente na minha variável dependente. Então, aqui, nesse beta x, cada um desses betas vai ser uma estimativa do que eu quero saber em relação à minha variável explicada ou dependente. Vamos pensar de uma maneira bastante simples, que aqui realmente meu y é o empreendedorismo, que eu vou explicar para uma constante, que é esse A aqui, olha só, é uma constante, mais sexo, mais escolaridade, mais tempo de cooperativado. Aqui eu vou chamar de beta sexo, beta escolaridade e beta tempo de cooperativado. Nenhum modelo é perfeito. Na verdade, todos os modelos são incorretos, mas alguns são úteis. E todo modelo de regressão que se destaca para não ser uma função de primeiro grau é que tem esse valor aqui, unknown, um valor desconhecido. Nunca vou ter R2 igual a 1.
praticamente impossível ter um R2 igual a 1. Sempre haverá entre o mundo real e o mundo do modelo um resíduo, uma diferença. E é justamente essa diferença que eu vou colocar aqui. Essa diferença faz parte do meu erro. Nada é 10, basicamente nenhum modelo de regressão é igual à média. Se você chega a um valor médio, é melhor você ficar na praia, o seu modelo não serve para muita coisa. E esse U aqui é o grande valor desconhecido que todos os modelos terão, e ele tem uma série de regrinhas, tá bom? É importante que se beta zero é uma constante, mas daqui eu vou transformar, depois de todas as minhas análises, em um número, da mesma forma que sexo, da mesma forma que escolaridade e tempo de cooperativado. Então, talvez, com maior for o tempo de cooperativado, maior o empreendedorismo. Nós vimos que é o contrário. Então, na verdade, nessa pesquisa que nós vimos, não é mais, é menos. Então, tempo de cooperativado, ele diminui, estou dando agora um chute, o empreendedorismo em 1,4. Da mesma forma que algumas outras coisas aumentam. Por exemplo, a escolaridade, com maior a escolaridade da pessoa, por exemplo, aumenta o empreendedorismo. Esses números todos aqui, eu estou meio que estou chutando, somente para que a gente tenha uma ideia que a minha variável dependente, ou y, ela será formada, ou entre aspas enormes, explicada por funções de x. E esse x aqui é minha variável independente. Aqui eu tenho x1, x2, x3 e por aí vai. São variáveis independentes. Esse meu modelo, ele vai me dar uma estimativa. Essa palavra é fundamental. Ele vai me dar uma estimativa que, por via de regra, a estimativa é diferente, apesar de próxima ao mundo real, ok? Então, essas estimativas, elas me permitem a chegar a previsões. Nós trabalhamos com estatística. Estatística é uma ciência probabilística e não uma ciência exata. Alguns autores falam que estatística é matemática, outros, como eu, defendem que a estatística faz uso da matemática para suas rotinas. Então, fumar dá câncer é uma pergunta que a estatística sempre responderia com probabilidade, mesmo nos seus modelos mais robustos, como modelos de regressão. São modelos que a gente prevê algo da realidade a partir de uma amostra. Então, nós já fizemos uma pesquisa, nós já temos um banco de dados. Nesse banco de dados há diversas variáveis com as suas medidas, e desse banco de dados a gente vai prever in sample uma medida para alguém out sample. Então, eu vou utilizar o meu banco de dados para prever valores para pessoas, unidades, objetos fora do meu banco de dados. Você fala, pô, Luiz, então quer dizer que regressão e causalidade não são as mesmas coisas? Exatamente isso. Apesar da gente falar que a regressão e causalidade, em muitos momentos, elas se confundem, regressão e causalidade não são as mesmas coisas. Uma regressão, ela vai atuar fazendo uma previsão de algum objeto. Essa previsão será feita analisando uma pesquisa já feita. Ou essa previsão será feita a partir de um modelo teórico que eu tenho média, desvio, padrão. Nós temos alguns indicadores numéricos. E um modelo, pouquíssima gente fala isso, mas isso é fundamental. Um modelo sempre concorre com outro modelo, ou sempre concorre com a média daquela variável. É isso. Um modelo sozinho não existe. O modelo ele sempre irá concorrer com outro modelo. Ponto. Isso é fundamental. E o modelo não é realidade, é uma aproximação. Então, causalidade, eu quando dou aula, eu falo, uma X causa Y, Y causa J, J causa... e por aí vai. Mas isso daí é um hábito que a gente tem até que tem que começar a parar de falar. Da mesma forma que existem hábitos como ou você rejeita ou você aceita H0. A gente nunca fala um negócio desse, porque H0 é a hipótese nula. E a hipótese nula significa que o zero está presente e não que ela é zero. Então a gente ou rejeita H0, no intervalo de credibilidade não tem o valor zero, ou a gente não rejeita H0. Então no intervalo de credibilidade o zero está presente. Isso significa que H0 é zero? Não.
Isso significa que H0 pode ser menos 4, menos 3, menos 2, 0, 0,9, 1 e por aí vai. Então, esses termos todos que a gente fala como que um hábito de linguagem, a gente precisa modificar esses hábitos de linguagem. Então, regressão em alguns momentos, sim, será confundido com causalidade, mas regressão, via de regra, não é um modelo de causalidade, é um modelo para explicar a natureza da relação entre as variáveis, tudo bem? E é claro que por modelagem matemática eu colocarei uma variável que ela é o empreendedorismo, por exemplo, como a minha variável explicada, por variáveis independentes ou explicativas. Então, nesse modelo, eu fiz uma equação onde esses itens todos causam empreendedorismo. Mas eu sei que esse modelo, pronto, já falei para vocês, disputa sempre com outro modelo. Então esse modelo está disputando com um modelo somente com a média, um modelo com mais itens aqui, que são meus coeficientes dos meus preditores, e um modelo maior ou um modelo menor, tá bom? Lembrando que em ciências a gente utiliza o princípio da parcimônia. Modelos menores tendem a ser modelos melhores. Bom, estimativa, previsão, cada coeficiente aqui de um parâmetro é uma estimativa. A previsão é esse meu grande resultado aqui. Isso é diferente da minha realidade. E causalidade, eu só consigo falar de causalidade a partir de várias técnicas. Na maior parte das vezes, essas técnicas foram criadas por cientistas e uma área importante que desenvolveu modelos de causalidade foi a área da epidemiologia. Então, a epidemiologia é uma grande área que tenta saber realmente não somente previsão, mas sim causalidade. Para ter causalidade, tem de haver uma associação entre as variáveis. Para haver uma causalidade, tem que haver uma precedência temporal, então a variável independente vem depois da variável dependente. Então, eu esquento uma água e ela entra em ebulição. Esse ato de esquentar essa variável independente, que será medida a partir da temperatura, ela tem de vir antes da evolução. Sempre assim, tem de haver uma precedência temporal. Se eu tirar a VI, vai sair a VD. Então, a VD ela não sobrevive, ela não existe sem a VI, tudo bem? Isso é fundamental. Então, esses 3 pontos aqui, 2, 3, pronto. Esses 3 pontos, onde há uma associação entre as variáveis, tá bom? A VI, ela vem antes da VD, e a VD desaparece quando eu retiro a VI, elas fazem parte daquilo que se espera como básico para eu falar de causalidade. Temos o Granger, que fala que o futuro não pode causar o presente, ele é um epidemiologista, ele é da área de epidemiologia, se não me engano, que ele estuda esses modelos de causalidade, tá bom? E nós temos a causalidade de Granger, que nada mais é do que uma relação linear entre as variáveis, mas com algumas modificações. E nós temos também os 9 critérios de Hill, que se não me engano em 1960, eu acho que é por aí a data, ele estipula quais seriam pressupostos básicos para você falar de causalidade. O mais forte são as evidências experimentais e, não obstante ser o mais forte, você não pode simplesmente injetar algumas coisas no ser humano e ver o que aquilo ali causa no organismo dele. Você consegue fazer isso com modelos animais. Mas isso daqui é o grande baluarte das técnicas de regressão, tá bom? Porque nesse momento, regressão, para esses autores, vai tentar originar ideias voltadas à causalidade. Sabendo que em ciências humanas a gente sempre vai trabalhar com um modelo de regressão onde o nosso amigo R2 não vai ser muito robusto. Ponto 6 já é a nota 1000, tá bom? Ponto 7, então, nossa, você solta fogos. Porque em ciências humanas é muito difícil você ter um R2 maior do que esse valor. E lembrando que ciências humanas tem uma palavra fundamental, que é ciências. Então, toda a área não exata é uma ciência também, e por muitos momentos ficará muito próxima da área exata quando trata-se de medida. E tem mais, algumas pessoas das ciências humanas foram justamente aquelas que desenvolveram técnicas estatísticas, como o nosso amigo Sir Francis Galton. Vou aqui para o meu SPSS, vou agradecer ao professor aqui da PUC chamado Cristiano Fernandes. Esse banco é da engenharia elétrica, esse banco de dados é dele.
E esse banco de dados nós temos algumas variáveis e alguns valores dessas variáveis. Nós temos 11 variáveis no total e não sei quantas observações. 228. Nosso N é igual a 228. Eu quero saber, nesse meu banco de dados, eu quero prever o meu preço preço do apartamento dado algumas variáveis que eu vou chamar de variáveis independentes. Eu vou aqui tentar a minha sorte e fazer aqui um modelinho matemático no PowerPoint. Então, eu vou tentar prever o meu y a partir de uma constante mais um somatório de coeficientes beta mais variável mais um erro, tudo bem? Então, nesse momento, eu vou prever o meu preço do apartamento por uma constante mais beta área mais beta se está na quadra da praia ou não, mais beta número de dormitórios, mais um valor que eu não sei, que é o valor do erro, ok? Qual é o valor do preço do meu apartamento se a minha área aumentar? Qual é o valor do meu preço de um apartamento se meu apartamento estiver na quadra da praia? E qual é o valor do preço do meu apartamento dependendo do número de dormitórios? Eu vou estimar, no primeiro momento, o meu preço do apartamento a partir destes coeficientes variáveis para depois prever esse preço do meu apartamento para uma unidade fora do meu banco de dados. Isso daqui é fundamental. Então, não quer dizer que esses itens aqui causam o preço do apartamento. Claro que em variáveis físicas é muito mais fácil saber que o preço de um apartamento é relacionado à área, e se duvidar, haverá uma colinearidade entre área e número de apartamentos, que são variáveis muito perto e difíceis da gente separar. Mas isso que a gente está tentando saber é o seguinte: como é que eu posso prever o meu preço de um apartamento a partir destas variáveis aqui? Como é que eu posso prever a variável y a partir do x1, x2, x3, xn, não só para esse apartamento desse meu banco de dados, porque aqui eu já tenho a realidade, aqui do lado esquerdo é meu banco de dados, mas sim eu quero prever para um apartamento fora disso. Chegou um novo cara, esse novo cara chega e fala: bom, Luiz, eu tenho um quarto e sala em Ipanema, e esse quarto em sala eu não sei quanto ele está custando no mercado. Bom, todo modelo concorre com outro modelo. O modelo basilar é a média. Bom, qual que é a média dos preços de quarto e sala em Ipanema? X. Tudo bem, mas se a gente der um passo adiante, eu vou chegar para essa pessoa e falar o seguinte: qual que é a área do seu apartamento? Ele está na quadra da praia ou não? Ele tem quantos dormitórios? Porque agora sim, diferente desse valor chutado da média, que não é bem chutado, mas é um valor médio, eu vou conseguir ter um modelo de previsão mais importante. Para um apartamento, aqui é in sample. E aqui sim é out sample. Ok? Isso é o grande fundamental, é a grande base de um modelo de regressão. Ok? Serve para previsão. Em variáveis físicas é mais fácil a gente ter previsão próximo de causalidade. Em variáveis de pesquisas humanas é mais difícil nós termos previsão próximo de causalidade. Não quer dizer que não haja, quer dizer que às vezes a gente não consegue chegar, tudo bem? Isso faz parte de um determinismo que 99% dos cientistas acabam por seguir. O mundo da realidade é esse. Preço de um apartamento é igual a mais beta x, onde y é função de x e essa função é uma função de primeiro grau, uma função linear. E nesse momento eu não tenho um erro, porque o mundo real, se eu conseguisse pegar todas as unidades do mundo real e fazer uma pesquisa censitária, basicamente eu não tenho erro, salvo os erros naturais de toda a medição, tudo bem? Mas que não são erros da realidade, são erros do nosso instrumento. Enquanto o nosso modelo
primeiro, y é o mundo real, y chapéu é o mundo estimado. Beta estimado, ou beta chapéu, é diferente do beta 1 real. Beta chapéu 2 é diferente do beta 2 real. E a gente tem um erro. O que a gente sabe? Eu vou tentar novamente, vou torcer para que funcione, é que y real é diferente de, agora não vai funcionar, y chapéu. Sempre haverá uma diferença entre a medição feita no mundo real e a medição feita pelo modelo. Esse modelo aqui você pegou um certo objeto, então você mediu alguns apartamentos. Se você pegasse esse objeto aqui e medisse não 1, mais 2, não 2, mais 3, não 3, mais 4, não 4, mais 5 vezes, esse mesmo objeto que você quer chegaria a um ponto em que provavelmente y e y chapéu seriam muito próximos. O que a gente tem que ter é o famoso BLEU, um estimador, o melhor estimador não enviesado para não precisar medir várias... BLEU, né? Assim aqui. BLEU. Os estimadores do tipo BLEU são aqueles estimadores não enviesados para chegar de um modelo ao mundo real. Por exemplo, mínimos quadrados ordinários. É um estimador do tipo BLEU. Se duvidar, ele é o melhor estimador BLEU. Se não me engano, é BEST, blá blá blá, Unbiased Estimator. O que nós queremos saber é como, de um modelo, medido uma única ou poucas vezes, como nos aproximar do mundo real. Então, nós temos y chapéu é igual beta chapéu 0 mais beta chapéu 1x1 mais beta chapéu 2x2 até beta n, beta ij, que vai até u, e o u é o erro. Nós partimos do pressuposto que esse erro a gente assume que ele segue uma normal com médio desvio padrão, que o somatório desses erros todos, eles vão chegar a zero. Então, perdão, o somatório da média dos erros vai ser igual a zero. Então, a esperança do erro dado x é igual a zero. Que a variância desse erro é igual a zero. Daqui tá errado. Que a variância aqui desse erro é igual à variância real, que vai ser igual a zero, por isso a homocedaticidade, ok? E que a covariância entre esses erros e os estimadores do tipo x, as variáveis independentes, é zero. Então, isso tem uma independência, porque do contrário a gente não vai estar conseguindo ter um estimador livre de viés, que é o que a gente quer. E quando não houver um outro modelo para concorrer, a gente sempre vai comparar com a média. A pessoa que frequenta o nosso canal nos perguntou o que é regressão. Eu acho que regressão está respondida a partir desse pequeno pressuposto teórico, tá bom? Quais são os tipos de regressão? Olha, são vários. Primeiro, nós achamos que a regressão ela pode ser linear. Então, os objetos eles não são função de segundo grau, são funções de primeiro grau. Por exemplo, o preço de um apartamento ela é relacionada com algumas variáveis e todas elas são lineares, como a área do apartamento. Se eu tenho apenas uma variável explicativa ou independente, para falar de uma variável dependente, é uma regressão linear simples. Se eu tenho trocentas variáveis, é uma regressão linear múltipla. Se eu tenho diversos tipos de estimadores para esse tipo de regressão, mas eu quero fazer uma técnica mais robusta, eu vou utilizar uma regressão chamada de regressão de Kumeira, ou Ridge, que ele altera os coeficientes para um tipo de regularização de Tikhonov, que eu não vou entrar aqui, tudo bem? E também é possível que essa regressão ela não seja linear, mas sim logística. Uma regressão logística ela parte do pressuposto que as relações não são lineares. Por exemplo, aqui eu tenho algumas fórmulas que mostram que elas não são lineares, não há não é de linearidade, é de primeiro grau, não é de primeiro grau. E eu parto da ideia que uma regressão logística ela pode se dividir em alguns subtipos. Por exemplo, uma regressão logística ela pode ser dicotômica, tipo Bernoulli, por exemplo, binomial, a pessoa ou aqui ela aprovada, ou caso contrário. No exame da ordem dos advogados, só tem um output, que é binário, ou ela foi aprovada, ou ela foi reprovada. Nossa amiga perguntou sobre epidemiologia,
ou ela é caso clínico, então no banco de dados. Eu tenho aqui um vídeo explicando um pouco isso. Caso clínico versus caso contrário. 1 é caso clínico, 0 é caso contrário. Ou ela foi aprovada ou reprovada na minha aula de estatística e por aí vai. Nós temos uma regressão logística do tipo ordenada, e a gente vê bastante isso em psicologia, quando nós temos um questionário do tipo concordo totalmente, concordo, vocês entenderam, parcialmente, discordo, sei lá. Nós temos algumas classes, nós temos uma ordem, e essa regressão logística, uma ordem de adição quase que sempre, e essa regressão logística ela vai ser chamada de ordenada, ou uma regressão logística multinomial. Então, qual é o maior preditor para uma pessoa ter o salário dela? Se ela tem uma nota alta em disciplinas como matemática, disciplinas como português, disciplina como ciências, e isso vai gerar para ela que tipo de curso ela vai fazer. Ela pode fazer um curso de exatas, ela pode fazer um curso de humanas, ela pode fazer um curso técnico. Vai ser uma regressão logística multinomial. Não tem uma ordem por detrás e tampouco é dicotômica. Dicotômica é doente e saudável. Ordenada é concordo totalmente, discordo totalmente, não concordo. E multinomial é o caso contrário dessas outras duas. Tudo bem? Pegando aqui o primeiro princípio, uma regressão logística, quando dicotômica, ela vai seguir uma distribuição binomial de sucessos e fracassos. Então, a gente sempre vai ter que fatorar n fator, k fator, n menos k, isso tudo em fator. E a gente sempre vai chegar, se nós formos alterar os coeficientes y como sucesso, a probabilidade de x é igual a um exponencial de beta 0 mais somatório de beta x e j, divididos por 1 mais exponencial de beta 0, por aí vai. Se eu simplesmente alterar os fatores e fizer uma modificação, corto, passo para cima e diminuo. Então, ficou 1 sobre 1 mais exponencial negativo, beta 0 mais somatório de beta i, x e j. Faltou, mais erro, tá bom? E tem um tipo de regressão chamada regressão de jackknife, que eu também não entendo direito, até eu tenho que estudar. Bom, mas basicamente a regressão é um modelo de previsão de uma variável dependente a partir de variáveis independentes que a gente faz para eventos fora do nosso banco de dados. A regressão ela pode ser linear, função de primeiro grau, ou uma regressão não linear, caso contrário, a função de primeiro grau. Se for uma regressão linear, ela pode ser simples, tem uma única variável independente, ou múltipla, tem diversas variáveis independentes. Já percebemos aqui que o nosso gráfico vai ficar diferente. E a regressão, quando logística, ela pode ser dicotômica, ordenada ou multinomial, e provavelmente mais milhões de outros casos, que cada dia tem um estatístico tentando desenvolver uma técnica, e nós da psicometria a gente está desenvolvendo outras técnicas, então saiba o suficiente para você conseguir avançar suas análises, tá bom? Rotina no SPSS. Aqui eu vou fazer algumas coisas nesse nosso banco de dados do professor Cristiano, e isso aqui vai ficar meio que o beabá para sempre que vocês tiverem uma iniciativa de rodar um modelo de regressão, para vocês rodarem no SPSS ou no R ou no Stata ou no IASP, tudo bem? Aqui o meu banco de dados é composto por 11 variáveis, as variáveis estão aqui, vai de área até vagas. Essas variáveis, elas foram medidas na realidade, não sei quando, mas aqui no Rio de Janeiro. Então, um apartamento tem a área, tem cobertura, tem condomínio, e ele foi vendido efetivamente por um preço. Não é o preço que está no jornal, é o preço que ele foi vendido, tá bom? E aqui eu tenho 228 observações que vão constar todas essas variáveis aqui em relação às suas unidades. A área desse apartamento foi de 26 metros quadrados, ele não tinha cobertura, 0 não é cobertura, 1 é caso contrário. Aqui ele não soube informar quanto foi o condomínio, tinha um dormitório, também 26 metros quadrados é muito pouquinho. 0 não estava na quadra da praia. 1 tem segurança na rua, suíte 0. Vocês reparam que dormitório e suíte em algum momento a gente vai ter uma colinearidade. Eu não falei dessa colinearidade, né? Bom, pegue um livro de estatística e dê uma olhadinha em relação à multicolinearidade quando a gente tiver um modelo de regressão, tá bom? Então, suítes, varandas, se tem vista ou se não tem vista para algo bom, não lembro agora bem como é que foi definido isso. Sabemos que nós temos variáveis que são qualitativas, por exemplo, vista ou não vista, e variáveis que são quantitativas, como
preço do condomínio, área do apartamento, tá bom? Esse aqui foi o preço que ele foi vendido e aqui as vagas que ele tinha na garagem, ok? Primeiro passo de um banco de dados é entender seu banco de dados, é ver os dados ali. Sempre você vai pedir as estatísticas descritivas, tudo bem? Aqui eu vou botar muito simplesinho só para que vocês tenham uma ideia. Por exemplo, preço, eu vou pedir medidas de tendência central e medidas de dispersão. Só para que vocês tenham uma ideia de como o seu banco de dados funciona. O SPSS é rápido, já rodou, que eu tenho 228, não tenho casos omissos. Aqui foi minha média, aqui foi meu desvio padrão. Ele me roda uma tabela, isso daqui é a estatística descritiva, tá? Ok. Agora sim, lembrando que correlação e regressão são primos, no analisar no SPSS eu vou pedir uma correlação e eu vou partir da hipótese que eu, Luiz Anunciação, acho que há uma relação, estou na de baixo, né? Uma relação entre o meu preço de um apartamento e a área desse apartamento. Repara só, aqui, já fiz, aqui em momento algum está falando para eu eleger uma variável independente e uma variável dependente. Apesar de eu falar nesse jargão estatístico de VI e VD, uma correlação ela não parte desse pressuposto. Então eu vou colocar área, vou colocar o preço, vou deixar a correlação de Pearson, eu poderia trabalhar com a de Spearman se eu tivesse dados frutos de um instrumento psicométrico do tipo concordo e não concordo, ou tal de Kendall, que é uma variante de algumas técnicas de precisão e de correlação também, onde a gente trabalha em psicometria, mas eu vou deixar de Pearson, que ela é mais utilizada, é chamada de produto momento. Aqui nas opções eu não vou alterar nada, eu não quero nada disso. Aqui quando eu coloco correlações significantes, eu parto do pressuposto que ele já vai fazer um teste de hipóteses. Então, nesse momento, é aquilo que eu expliquei, que a correlação e a regressão, em alguns momentos, eles ultrapassam a inferência estatística e em alguns momentos não. Então, aqui eu vou tirar isso, eu não quero me prender nisso. Eu sei que nesse momento existe uma correlação entre a área total. Isso aqui é uma matriz 2x2, então as extremidades elas são iguais, então não preciso disso aqui. Pronto. Preciso somente... na verdade eu apaguei errado, né? Bom, mas dá pra ver, né? Aqui, área e preço. A correlação entre área e preço foi 0,823. É extremamente significativa, tá bom? Eu rejeitei H0 por muito. O meu N foi 228, então, com maior a área, maior o preço. Com maior o preço, maior a área. Lembrando desse pressuposto da simetria da correlação, tá bom? Sempre que eu tenho uma tabela de correlação, é uma boa prática também eu criar um gráfico para eu plotar esta minha medida de correlação. Aqui no SPSS tem um gráfico, eu posso construir um gráfico do zero. Eu também posso construir um gráfico pelas caixas de diálogos legendados. Eu quero um gráfico, se você estiver utilizando o SPSS em inglês, você vai ler lá Scatter Plot. Aqui eu estou utilizando um SPSS em português, então é um gráfico de dispersão. Dispersão simples. A minha correlação ela vai pedir uma variável x, uma variável y. Técnica estatística é sempre o eixo de x, ele é tido como uma variável independente, a VI, e sempre o eixo de y, ou ordenadas, ele é visto como uma variável dependente, ou VD, tá bom? Então vamos lá. Eixo de x, a minha variável independente, ou abscissas, cadê? Variável independente é a área. Minha variável dependente, ou y, é o preço de venda. Vou botar aqui para esse ladinho. Então, a parte de baixo do meu gráfico vai ser a área, e vai crescer. E a minha parte vertical vai ser o preço da venda dele. Beleza. Aqui eu tenho o meu gráfico. Eu posso fazer transformações para facilitar a minha visualização desse gráfico. Por exemplo, transformar log-log ou log-lin, deixar linear e transformar log por aí vai. Não vou fazer isso. Eu vou simplesmente pegar aqui esse meu gráfico, eu já sei que com maior a área, maior o preço de vendas. Eu tenho aqui um apartamento super enorme e o preço de vendas também foi bastante elevado, mas com maior for a área do meu apartamento, maior tende a ser o preço que ele foi vendido. Maior foi o preço que ele foi vendido, não tende porque isso eu estou lidando com a realidade. Eu vou adicionar uma linha de ajuste aqui, linear. Eu não vou fazer transformação alguma nesse gráfico, ok? E aqui eu já tenho, pelo menos de uma maneira bastante simples,
e ele já fez até um modelo de regressão aqui, como se aproximam a área do meu apartamento e o meu preço de vendas desse meu apartamento, ok? Isso é uma relação entre duas variáveis do tipo uma correlação bivariada. Agora, o quanto altera o preço de vendas de um apartamento dado a área? Eu já não tenho mais agora uma análise de correlação. Eu quero saber como a área vai impactar no preço de vendas. Não adianta mais eu fazer uma correlação. Nesse momento, eu vou ter que fazer uma regressão. A regressão ela vai justamente ver como uma variável independente ou x terá o efeito na sua variável dependente ou y. E como eu tenho uma única variável, no caso área do apartamento, influenciando o preço de venda, eu tenho uma regressão linear simples. Analisar, regressão linear, redefinir, minha variável independente, o quanto a área ela tem efeito no preço. Não vou mexer em mais nada. Ok. Nós já vimos que a minha correlação, ou R, eu vou subir aqui de forma proposital, foi 8, 2, 3. A minha relação da minha variável aqui, ela vai mostrar novamente minha correlação de 8, 2, 3. Meu R2 foi 678. Meu R quadrado ajustado é a comparação disso com outro modelo. Qual modelo, Luiz? A média, ok? O meu R quadrado foi 0,678. Isso significa que este daqui é minha magnitude do meu modelo. Se esse meu modelo está explicando a área total a partir de uma única variável, que no caso, está explicando o preço do meu apartamento a partir de uma única variável, que é a área, e isso tudo consegue explicar em 67%. Então, a variabilidade do meu preço de vendas, ela é determinada pela minha área do meu apartamento em 67,8%. Isso daqui é o grande barato da regressão. Esse meu modelo ele pode ser bom ou mal. Bom, um modelo que explica 67,8% da variabilidade da minha VD, provavelmente é um modelo muito bom. Mas eu vou ver isso a partir de uma nova que o SPSS já rodou. E nessa nova que ele vai fazer uma comparação deste modelo com outro modelo, a média, eu rejeito H0. Então tá bom. Aqui eu tenho que rejeitar H0 para eu saber que meu modelo ele é useful. Ele é um modelo que pode ser utilizado. Tudo bem? E aqui, nesse meu modelo, quando eu tenho y é igual preço, x1 é igual a área, esse meu x1 ele é estatisticamente significativo. O meu beta, ou seja, o meu coeficiente beta para a área, ele vai ser multiplicado por esse valor. Então, mantendo tudo constante, o ceteris paribus, 1 metro de área a mais aumentará 2,673 vezes preço, ok? É isso. Então, 1 metro de área a mais aumenta o preço nesse valor aqui. Então, imagina aqui uma seta, olha, 1 metro de área a mais aumenta em 2,673 preço de venda, ok? É assim que funciona, mantendo tudo mais constante, alterei a área em 1 metro, eu alterei o preço para cima em R$ 2.673, em 1900, muito lá atrás, porque aqui no Rio de Janeiro tá surreal os preços. Isso daqui é uma análise de regressão, voltando aqui no nosso amigo PowerPoint, simples, ó, regressão linear simples. Eu posso explicar melhor esse meu modelo, onde eu quero explicar o preço da venda a partir de variáveis independentes. Eu tenho a hipótese que não somente a área vai explicar, mas também o número de quartos que esse apartamento tem. Lembrando que número de quartos está dentro de área, né? Então é claro que ele vai explicar. Eu já estou meio que dando isso por certo. Mas nisso daqui eu estou fazendo um formato didático
para tentar explicar o que seria, de maneira operacional, uma regressão múltipla. Eu continuo tendo uma regressão linear, agora múltipla porque eu tenho mais do que uma variável independente, ok? Eu tenho duas variáveis independentes tentando explicar meu preço de vendas. Ok. Esse daqui é meu modelo, as variáveis inseridas foram número de quartos e áreas. Então, vamos lá. Número de quartos e áreas tentam explicar preço de venda. Tudo bem? A minha correlação foi 0,828, a gente já tinha visto isso. Meu R quadrado foi 685. Vamos ver se esse meu modelo aqui, ó, aqui meu R quadrado foi 678. Esse meu modelo aqui foi melhor do que aquele meu primeiro modelo. Então, eu manteria esse meu segundo modelo para explicar preço de vendas. Então, se aparecesse uma pessoa falando assim, Luiz, eu tenho um apartamento, eu quero saber quanto ele custa para eu anunciar no mercado, eu utilizaria um modelo onde eu avaliaria aquele apartamento da pessoa fora da minha amostra a partir do número de quartos que o apartamento dela tem e da área total. Esse meu modelo é um modelo, lembrando, useful, a gente usa, olha aqui minha nova, eu rejeito H0, foi 0,000 por aí vai, ok? E aqui, olha só, nesse meu modelo, a área, ele é estatisticamente significativo e 1 metro de área a mais aumenta o valor em R$ 2.348, preço de venda. E um número de quarto a mais aumenta o meu valor em R$ 63.505, preço de venda, também estatisticamente significativo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele não deixa. Então, funciona mais ou menos assim, ó. 1 metro a mais. Então, 1 metro a mais aumenta o meu preço de venda em R$ 22.348. E um número de quarto a mais, então, como se eu colocasse aqui 1 metro a mais e um número de quarto, um quarto a mais, aumenta o meu valor de venda em 63.505, mantendo tudo mais constante. Essa é a ideia de ceteris paribus, ok? A ideia de tudo mais constante, um quarto a mais aumenta o meu preço de vendas em R$ 63.505. Bom, regressão linear simples, uma única variável. Regressão linear múltipla, duas ou mais variáveis. Moleza de fazer isso no SPSS. E principalmente, sem uma teoria, você acaba por acreditar que ruído é sinal. Então, variáveis estranhas, variáveis de confundimento, que podem ser supressoras ou não, atenuadoras ou não, o primeiro passo é você ter uma teoria sobre aquele fenômeno, tudo bem? Isso é fundamental. Do contrário, você vai acabar acreditando que venda de sorvete causa mortes na praia por afogamento, quando na verdade está te faltando uma variável que é verão. Isso tudo, lógica e teoria são fundamentais, ok? Lembrando, isso daqui tudo eu estou fazendo a partir de um banco de dados que foi criado com base na realidade. Eu vou abrir aqui meu PowerPoint. Esse meu banco de dados é no mundo real, beleza? Chegou uma nova pessoa para mim e falou, Luiz, eu tenho um apartamento e eu quero vender. Eu vou perguntar para esse cara assim, olha, rapaz, o seu apartamento tem qual área? O cara vai falar, tem 50 metros. O que eu vou fazer? Vou fazer preço do apartamento dessa pessoa. Vou até colocar aqui, ó. Nossa, vamos lá. Tem tanta coisa aqui que eu acabo esquecendo. Nesse meu novo modelo, o preço desse apartamento, desse cara que chegou, vai ser igual a uma constante, que é menos 50 alguma coisa. Então, o cara chegou para mim e falou, eu tenho um novo apartamento, quero vender. Vou colocar isso no meu banco de dados. Isso mais. Vou perguntar, qual que é a área do seu apartamento? O cara fala, a área do meu apartamento é de 30 metros quadrados. Beleza, então beta área vai ser 2348 vezes 30, que é a área do apartamento que ele tem, e esse 2348 está aqui, olha só, é meu coeficiente, ok? Mas o que? O cara fala, tem 4 quartos, não, 30 metros quadrados não dá para ter 4 quartos,
Tenho 2/4. Tá bom, então 2 vezes 63,505, mais um valor que vai ser o erro, tá bom? Esse erro eu vou partir do pressuposto que ele segue uma normal, que ele é descorrelatado entre si, que a média é igual a zero e que tem uma homocidasticidade por detrás. Nesse momento aqui eu vou poder prever, fora da minha amostra, valores a partir dessa minha pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em 2000, não sei quando foi feita essa pesquisa. Bom, isso aqui é o básico e você também pode ver estes gráficos a partir de mais variáveis, repara só. Aqui nos gráficos, quando eu peço uma caixa de diálogos, ele vai me permitir que o meu scatter plot ele também seja em dispersão 3D. Porque se eu tiver mais do que uma variável, eu não vou conseguir traçar um gráfico em 2D. Repara só, então se eu for explicar y, preço, pela minha variável x, área, mas também pelo número de quartos, agora sim eu tenho um gráfico em 3D, um gráfico de dispersão em 3D. O SPSS vai rodar. Isso aqui serve muito mais para que a gente visualize o nosso resultado do que outra coisa. Então aqui, transformações em relação ao nível de medida dessas variáveis podem ser feitas para facilitar. Esse aqui é meu gráfico em 3D e eu tenho aqui nessas opções, vamos ver se eu acho aqui, editar, rotação 3D, e repara só, se eu for chegando um pouquinho aqui para o lado, ó, preço de vendas em relação à área total, preço de vendas Y, área total X, foi aumentando. E se eu rodar um pouquinho mais, agora para o outro lado, não é aqui que eu quero, vamos ver se eu consigo fazer isso, preço de vendas, área, só que aqui está em um menos, preço de vendas, número de quartos. Pronto, beleza. Preço de vendas e número de quarto, eu também vejo que com maior o número de quartos, maior o preço de vendas. Número de quartos, Luiz, causa o preço de vendas? Claro que não. O modelo de regressão não é, na maior parte das vezes em ciências humanas, um modelo de causalidade. Preço de vendas, ele pode ser causado por algumas variáveis? Ele será causado por algumas variáveis. Não tem como evitar isso em nenhuma ciência. Uma variável dependente ela é sempre causada por uma variável independente. Isso é fato. O que você precisa? Ter técnicas estatísticas robustas para ter noção de causalidade e ter também uma teoria por detrás. Do contrário, nada feito. Lembrando, os pacotes estatísticos eles são ábacos melhorados, mas sem uma boa teoria por detrás você não consegue caminhar e sem ter toda uma modelagem estatística você caminha, se duvidar, para trás. Bom, esses vídeos todos são um oferecimento do IBNEC, do IBNeuro e da ANOVA. A gente sempre tenta colocar no ar vídeos que sejam ilustrativos relacionados a uma técnica de estatística ou de psicometria e ficamos muito felizes com essa participação que as pessoas têm tido no nosso canal em pedir novos vídeos. Então sintam-se à vontade para pedir novas explicações. Esse vídeo aqui foi um pouco diferente porque eu falei, mesmo que minimamente, sobre aspectos teóricos da ciência estatística. Um grande abraço para vocês e tenham uma boa semana.